Deus, curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por essa igreja. Obrigado por cada vida que aqui se faz presente. Nesse momento nós abrimos nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender a Tua palavra e o Senhor possa nos curar. Que, ó Deus Pai, essa palavra venha trazer vida no coração de cada um dos Teus filhos. Nós liberamos os anjos agora e damos ordem a eles, para que todo tipo de distração, opressão, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor faça o Teu reino fluir dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, que bom é estar com vocês. Eu quero ministrar uma palavra nessa manhã, que já está no meu coração há algum tempo. E eu gostaria muito que você recebesse ela. Só deixa eu abrir aqui que eu acabei de fechar. Olha que bonito. Né? Só um minutinho aqui que eu fiz arte, né? Está aqui. Glória a Deus. Se você anota, coloca aí o tema da palavra, vença a negligência. Eu quero falar um pouco sobre a questão da negligência. Amados, por incrível que pareça, por algo mais simples que nós podemos muitas vezes não dar muita atenção, a nossa negligência tem sido um dos nossos maiores impedimentos em viver aquilo que realmente Deus tem para nossas vidas. Nós ficamos muito preocupados em descobrir aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas eu quero dizer para você que mais importante do que você ficar preocupado com aquilo que você ainda não tem conhecimento, é você deixar de fazer aquilo que já foi colocado nas tuas mãos para fazer. Preste atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. O nosso maior problema é que nós negligenciamos aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. E o negligenciar aquilo que Deus já me deu é uma tragédia para a vida do homem. Quando você vai para o dicionário e você busca o sentido de negligência, é tão amplo, significa desleixo, descuidado, falta de zelo, falta de aplicação a realizar determinada tarefa. É agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso. Olha que interessante isso, meu irmão. Presta atenção, eu quero ler de novo para você. Negligência significa desleixo, falta de zelo, descuido, falta de aplicar-se a realizar aquilo que já nos foi determinado. Agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso. Você entendendo o significado da palavra negligência, com certeza, assim como eu descobri o quanto eu sou negligente. Quantas vezes nós não cuidamos com um desvelo de algumas coisas? Assumimos um compromisso e não somos responsáveis por aquilo, né? Descuidamos do nosso casamento, descuidamos da nossa vida com Deus, descuidamos, né, de realizar aquilo que já foi nos dado. Por isso que eu quero que você entenda que a negligência, ela tem roubado muitos filhos de Deus, muitos homens de Deus, de viver exatamente aquilo que Deus tem para a vida deles, por exatamente essa razão. A negligência faz homens se acostumarem com os erros. Olha que interessante isso. Quando eu estava estudando isso hoje à tarde, quando nós somos negligentes, nós começamos a aceitar os erros. Nós começamos a ser compassivos com as falhas. Nós começamos a ser muito politicamente correto. Nós tratamos com certo descuido dos erros. Homens negligentes
aceitam o erro como se fosse algo normal. A negligência, ela te coloca num cenário onde você começa a talvez não dar o tanto valor como se devia a algumas coisas. Tem o casamento ali que precisa ter uma conversa, você não conversa e não alinha teu casamento. Tem ali dentro da tua empresa alguma situação que precisa ser resolvido, uma conversa bem tida com o seu encarregado. Você vai deixando para depois, você vai colocando isso de lado, você não acerta, você vai negligenciando. E de repente, já ouviu essa palavra? De repente o casamento acaba. De repente você é mandado embora da empresa. De repente a empresa quebra. De repente a crise chega. Não é de repente. Foi uma irresponsabilidade por um tempo. Foi uma negligência por um tempo que te colocou nessa situação. Provérbios capítulo 18, verso 9, coloca para nós, fazendo um favor. Esse texto ele é maravilhoso. Eu particularmente amei conhecer esse texto nessa tarde. Olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Quem é negligente no seu trabalho é irmão daquele que destrói. Todas as vezes que eu negligencio aquilo que eu precisava estar fazendo, é como se eu estivesse compartilhando, auxiliando, participando, talvez até mesmo incentivando que aquele que está destruindo continue destruindo. Nós não podemos ser negligentes com a política do nosso país. Nós não podemos ser negligentes com o seu financeiro. Você não pode ser negligente com o seu casamento. E principalmente um cristão não pode ser negligente com a sua vida espiritual. Então, quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Eu tenho aprendido que fazer tudo nem sempre é uma qualidade de ser eficiente. Presta atenção nisso. Quantos já chegaram a uma conclusão? Essa semana eu estava levando um cliente e a pessoa é uma médica e ela falava que loucura é a vida da gente, que correria é tudo isso. E ela fez uma pergunta, onde que a gente está indo? Para onde a gente está indo? Eu falei, exatamente. E aí eu comecei a pregar a palavra para ela, Tiago capítulo 4, verso 1, 2 e 3, e aí eu entrei e fui embora. E aí Mateus também, não ajunteis na terra tesouro, mas nos céus, e aí ela já começou a dar liberdade, e eu comecei a pregar o evangelho para ela. Mas, resumo da história, uma correria, todo mundo vive nessa correria maluca, doida. Só que nem todo mundo sabe o sentido pelo qual está correndo. Então a gente não tem tempo, mas ao mesmo tempo que a gente não tem tempo, se eu perguntar para você, quantas coisas você fez hoje? Você vai dizer, eu lavei, passei, cozinhei e vai embora. Sim ou não? Quando você chega no final do dia, você já fez 1000 coisas. Mas o sentimento dentro de você é que você não fez o que deveria ter feito. Vocês estão entendendo o que estou dizendo para você, sim ou não, igreja? E esse sentimento, ele começa, na verdade, a ser destrutivo dentro de você. Eficiência não é fazer muitas tarefas. Ser eficiente é fazer bem feito tudo aquilo que já está nas suas mãos. Então você precisa aprender que nem sempre você trabalhando que nem um doido, você vivendo na correria maluca, você vai estar sendo um construtor, você vai estar sendo alguém que está edificando a sua vida para viver uma realidade diferente. Mas a chave para nós é fazer bem feito, com qualidade, aquilo que já está nas nossas mãos. O marido fica preocupado, eu preciso trabalhar porque eu quero ver a minha família prosperar. Só que invista o tamanho da sua força em busca da prosperidade, invista 2 vezes mais no relacionamento com a sua esposa, que você vai ver o seu casamento prosperar. Nós ficamos tão desesperados atrás de coisas, mas nós não temos tempo para orar, nós negligenciamos. Por isso que o Provérbios diz que aquele que negligencia é irmão daquele que destrói. Ao mesmo tempo que eu estou construindo,
eu estou incentivando aquele que está destruindo. E na matemática, chega ali, você está empatado ou pior. Então, a nossa negligência, como a palavra diz, é irmã da destruição. Esse hábito negligente precisa morrer em nossas vidas. Enquanto houver negligência, descuido, irresponsabilidade, falta de zelo, tudo que nós já vimos, enquanto houver negligência no nosso relacionamento com Deus, nós não saberemos o que Deus espera de nós. Enquanto houver negligência na criação dos nossos filhos, você não vai saber o que aconteceu com eles no meio do caminho. Eu tenho uma palavra que eu estava tratando no discipulado. Eu não sou pai, eu não tenho filhos biológicos, mas eu tenho muita gente que a gente está perto e auxiliando. E eu entendi uma coisa: pais negligentes, filhos doentes. Todas as vezes que pais negligenciam a correção do filho, o filho adoece. E quando eu falo filho, eu não falo apenas filho biológico. Eu, como líder, se eu negligencio uma correção em um discípulo, ele não vai melhorar, ele vai ter a tendência de pegar o caminho da destruição. Pais negligentes, filhos doentes. Patrões negligentes, o seu funcionário vai ser uma beleza para você. Eu quero que você entenda que aonde você estiver, se você negligenciar, como diz o ditado, você vai estar criando a cobra. Não é assim que fala? O ditado é esse? Você vai estar criando a cobra e ali ela vai te picar. Dentro do seu relacionamento, não negligencie o momento de conversa com a tua esposa. Não negligencie de você abrir o extrato da sua conta bancária, mesmo que você esteja no vermelho, devendo, o cartão estourado, pega o seu extrato, confere taxa de juros, calcule, veja, estratégia e tudo certinho, não negligencie. Já estou perdido? Vai mais um pouquinho, né? Agora, né? Acelera o negócio, vê se aí vai tombar, se esse carro vai para frente. Sua vida não vai dar certo, meu irmão. Você vai destruir tudo. Não negligencie coisas que você precisa fazer. Não deixe para amanhã. Relacionamento conjugal, não negligencie isso. Sua vida profissional e financeira, não negligencie isso. Com os seus discípulos e liderança, não negligencie isso. Esteja certo de algo. Se você negligenciar, você vai estar muito mais destruindo do que construindo. Presta atenção nisso, meu irmão. Quando eu falo de negligência, eu estou falando de alguém que é capaz de construir, abolindo da sua vida esse comportamento negligente. Né? E hoje pela tarde, eu falei assim para minha esposa: quer saber qual é o tema da palavra de hoje? Ela falou: fala, vença a negligência. Ela falou: eu não sou negligente, eu não deixo nada para depois. E hoje ela já lavou, já cozinhou, já fez o que tinha que fazer, já foi no mercado. Só que a negligência não é deixar as coisas para depois. É o descuido, é a falta de zelo. Mas ela não é desleixada em casa não, muito pelo contrário. Hoje ela se trocando lá, ela falou: nossa casa é cheirosinha, é limpinha, tudo organizadinho. E realmente pode ir lá que você vai ver que a casa está em ordem. Só tem um filho de 4 patas que deixa pelo para todo lado. Né? Yorkshire, quando ele toma banho, então vem pelo até não respirar daquele cachorro, né? Quem tem cachorro peludo sabe a tragédia que é isso aí, né? Então, mas a casa organizada. Nossa vida não pode ser uma vida negligente, meu irmão. Não negligencie. O homem apega-se ao transitório e negligencia aquilo que é eterno. Ou seja, se preocupa muito com o momento, mas deixa um certo desleixo com aquilo que é eterno. O homem se apega ao transitório, mas negligencia aquilo que é eterno. Então nós sempre vamos ter essa predisposição em resolver aquilo que aparentemente é urgente, é imediato. Se nós não fizermos, parece que o mundo vai acabar. Só que essas atividades que parecem ser muito urgentes, muito estrondosas, normalmente não são tão violentas assim. Agora, sabe aquela atividade que você fala: não, tem tempo ainda, eu não vou fazer ela.
Quantos já fizeram a sua declaração de imposto de renda? Quem faz declaração de imposto de renda? Já tem uns 2 meses, minha esposa. Manda o contador fazer. Manda o contador fazer. E está na mão do contador lá. E ela sempre pedindo. Já está feito já, tá, amor? Então, vai acabar o prazo agora em maio, para quem não sabe. E aí você fala assim, poxa, passou. Daqui a pouco o leão vem. Trava seu CPF. E toca tu parcelar a dívida com juro, porque tu não pagou o imposto de renda. A gente se preocupa no pão que a gente não buscou na padaria, né? Que aquilo era urgente, imediato, ia ser a terceira guerra mundial, mas a gente com coisas que realmente têm um impacto de mudar a nossa história, a gente acaba deixando para um segundo plano, terceiro, e obviamente você vai acabar esquecendo de fazer aquilo que realmente era importante na sua vida. Você compreende o que eu estou dizendo para você? Sim ou não? Então, fala assim, mas pastor, isso é bíblico? Óbvio que é bíblico. Jesus não negligenciou o seu posicionamento. Jesus não negligenciou a sua posição de filho. Jesus não deixou para depois o que ele podia fazer num instante. Então, olha só para você ver como que a parábola de Jesus, tem uma parábola dos talentos, né? Abre para mim fazendo um favor, eu só vou ler um verso, você deve conhecer esse texto. Mateus capítulo 25, verso 26. E esse texto é uma parábola que Jesus contou, e esse contexto de Mateus 25 é uma preparação falando da volta, da eternidade de Cristo, né? Esse é o contexto, e ele dá ali um exemplo de alguém que recebe os talentos. Uns multiplicam e um deles não multiplicou o talento que recebeu. E olha só a palavra que o Senhor fala aqui nessa versão bíblica. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Isso é tão interessante. Por que essas palavras de Jesus? Eu colho aonde eu não plantei. Presta atenção, o que isso tem a ver com a palavra de hoje? O homem negligente, ele destrói. Você lembra de Provérbios capítulo 18? Mas o homem oposto da negligência, você vai ver que é um homem prudente, é um homem sábio, é um homem zeloso, é um homem que honra compromisso. E quando você vive dessa maneira, tudo aquilo que está nas suas mãos se multiplicam. Por isso que Jesus falou que ele quer colher o que ele não plantou. Ou seja, ele queria os juros, os frutos da semente que ele havia dado nas mãos do homem. Então entenda uma chave para você nessa noite. Deus coloca a semente em suas mãos para provar os frutos. Então entenda, todas as vezes que Deus te dá uma semente, Ele não fica satisfeito apenas por ter te dado. Ele quer provar do fruto que você vai fazer com que aquilo germine. Eu lendo hoje tem uma frase de alguém lá, não lembro o nome, que fala assim: não são as más ervas que vencem a semente, é a negligência do lavrador no cuidado dela. Olha que interessante isso, meu irmão. Não são os problemas da sua vida que destrói você. É como você está cuidando e sendo prudente em relação à sua vida. Quando Deus te colocar semente, esteja certo que Ele está olhando para o fruto daquilo. Se você negligencia o fruto, ou melhor, o cuidado da semente, você vai desagradar aquele que vai vir buscar o fruto. Porque quando Jesus fala aqui, respondeu, servo mau e negligente, sabe, ele está dizendo, você sabe, não é alguém que não sabia. Então Jesus, ele espera de cada um de nós, ele espera que nós aprendamos a semear e a lavrar corretamente. Essa é a obrigação do homem de Deus, de trabalhar de uma forma zelosa, prudente, dedicada, atenta e sábia. Por quê? Porque Deus vai vir buscar os nossos frutos. Através dos nossos frutos nós seremos recolhidos com Ele. A palavra diz exatamente isso, meu irmão. Que cada um é conhecido pelos seus frutos. Sim ou não? Sim ou não? E que cada um de nós vamos dar conta da obra que nós tivermos praticados.
Então, nós precisamos entender isso. Eu quero mais um texto para mim, fazendo um favor. Tiago capítulo 1, verso 25. Presta atenção nisso que eu estou chegando aos meus minutos finais. Olha só, Tiago capítulo 1, verso 25 diz assim. Tiago 1, 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas praticante, zeloso, será feliz em tudo que empreender. Ah, meu irmão, se você não entendeu esse verso hoje tem o poder de transformar a sua vida sentimental, espiritual, profissional, financeira, do jeito que você imaginou. O homem que observa atentamente. Primeiro ponto, observar a lei. Salmos capítulo 1 diz, o homem que se atenta à lei do Senhor e nelas medita de dia e de noite. Continuando o texto, ele diz, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo o que ele fizer prosperará. Salmos capítulo 1, ele diz assim, aquele que observa a lei. Qual é a lei? A lei da liberdade. A lei do Espírito não te prende a um cativeiro. A lei da vida não te traz morte. A lei da vida, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela te vivifica. Então, entenda uma coisa, observar a lei de Deus. Não é qualquer lei, não é qualquer código, não é qualquer estudo emocional, automotivacional, não. É observar a palavra de Deus, é estar atento àquilo que Deus está falando para você. Ele diz assim, observe a lei de Cristo, e nela persevera, ou seja, ande, pratique, caminhe, haja sobre essa lei, que ela seja o teu norte, que ela seja o teu guia. Esse é o conselho. Aí ele diz, não seja negligente nela. Meu irmão, negligência à palavra de Deus nos coloca em um cenário de improdutividade, de infrutíferos. Nós não podemos negligenciar. A palavra diz, se eu não estou enganado, João capítulo 14 ou capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos, se estiverem ligados em mim, vocês darão muitos frutos. O que você precisa entender é que quando nós nos afastamos, quando nós nos distanciamos da palavra, da observar a palavra da vida, a palavra de Deus, e nela nós não perseveramos, nós abrimos mão, nós descumprimos, nós desleixamos, e nós vamos querer viver do nosso jeitinho, a gente começa a viver cenário de tragédia. Mas esse texto de Tiago capítulo 1:25 diz que aquele que tem zelo pela palavra, esse daí terá resultado em tudo que ele fizer. Esse homem terá resultado em tudo que ele fizer. Por quê? Porque a palavra ela nos instrui, a palavra ela nos conduz, a palavra ela nos fortalece. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu vou dizer. Quando as coisas estiverem muito difíceis na sua vida, seja em qual área for, é como se estivesse soando um sino, ou acendendo um sinal, luz amarela, atenção, vai para a palavra. As suas possibilidades, o seu conhecimento, o seu entendimento já acabou, é hora de você buscar na palavra o que Deus tem para você. Muitas vezes a gente quer resolver tudo na força, muitas vezes a gente acha que é autossuficiente, a sua experiência é o bastante. Eu gosto muito de um texto bíblico que diz que o leão, mesmo ele sendo o rei da selva, nem sempre ele tem o que comer. Mas aqueles que confiam no Senhor não passam necessidade. Amém ou não amém? Eu preciso que você entenda que todas as vezes que você negligenciar o papel que Deus já te deu, você vai estar destruindo alguma coisa na sua vida. Você está na sua roda de amigos na escola, você é cristão, você negligencia e você aceita aí fazer o que não deveria estar fazendo, você está negligenciando. Quando você, no seu relacionamento,
você não trata como deveria tratar a sua esposa, você está negligenciando aquilo que era para você estar fazendo. Quando você não trata com zelo o dinheiro que Deus colocou nas tuas mãos, você está negligenciando. Eu estava dizendo hoje para os líderes, amanhã, em nome de Jesus, nós vamos ter homens milionários. E aí eu quero, a questão não é ser milionário, a questão é ter você cumprindo com em mesma intensidade o que você faz hoje sem ter nada. Imaginou se você e eu que não temos muito, quando nós viermos a ter, nós continuarmos fazendo, perdão. Só que muitas vezes tudo isso nos rouba. Então não negligencie aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não negligencie. Ajuste, adapte-se, faça alguma coisa. Mas se Deus te deu um talento, entenda, meu irmão, não negligencie. Porque Deus ele vem buscar. Ele fala, servo mau e negligente, sabe que eu colho onde eu não plantei. Ali é uma história bíblica, uma parábola, mas isso também acontecerá conosco. Então o segredo para a nossa vida hoje não é quantas atividades nós fazemos, é se nós realmente temos negligenciado aquilo que já está nas nossas mãos. E eu tenho certeza, meu irmão, vou falar uma coisa com muita convicção para você. 80% das coisas que você faz hoje, você poderia permitir que outras pessoas fizessem por você. Nós somos possessivos. Nós não sabemos delegar tarefas. Nós temos medo. E isso nos rouba. E isso nos traz medo. E aí nós não temos tempo para fazer realmente aquilo. Não conseguimos lavrar verdadeiramente a semente que Deus colocou nas nossas mãos. Então, eu vejo que Deus está levando a igreja para um tempo onde a negligência não pode ser nossa amiga, amém? Nós não podemos negligenciar. Se temos que orar, vamos orar. Se temos que pregar, vamos pregar. Se temos que ir, vamos ir. Se temos que abrir uma igreja, vamos abrir. Se temos que fazer algo, vamos fazer. Ah, mas é domingo. Não importa se é domingo, feriado, o que é. Vamos fazer o que tem que ser feito. Porque a sensação e o prazer vem em fazer aquilo que Deus já colocou na sua mão para ser feito. Então, meu irmão, a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite é simples. Vença a negligência. Jesus não deixou para amanhã. Não tratou nada com desleixo. Sempre com muito zelo, muito prazer. A nossa vida precisa ser desse jeito. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Então, o homem que observa a palavra atentamente, que é zeloso no praticar aquilo, será feliz em tudo que empreender. Assim vai ser a sua vida em nome de Jesus, amém? Atenta-se para a palavra, cuide da palavra e você vai ser feliz em tudo que você empreender. É a palavra de Deus funcionando na sua vida, amém? Eu gostaria que você agora fosse zeloso nas ofertas, nos dízimos. Pega o envelope que está na sua cadeira agora, nesse momento. Amém? Nós vamos fazer o nosso dízimo, a nossa oferta.